país acabou de passar por uma ruptura democrática, né? Uma ruptura das regras democráticas, em que uma presidenta que foi eleita de maneira legal, legítima, foi afastada, acusada de um crime que ela não cometeu, que é um crime de responsabilidade que não existe, né? 54 milhões de votos foram cassados, digamos assim. 54 milhões de votos foram solapados porque a plutocracia brasileira, ou seja, as elites econômicas, as oligarquias políticas, não sabem conviver democraticamente se elas não estiverem no governo. E como elas vinham sendo derrotadas sucessivamente nas eleições, e ela era coadjuvante de um programa político, porque o que aconteceu era isso. As elites, parte das elites políticas e das elites econômicas brasileiras, parte dela compunha o governo petista, compunham os governos petistas, os últimos governos petistas, mas ela não era protagonista, né? E a outra parte, que ficou na oposição de direita, nunca aceitou as sucessivas derrotas. Então ela produziu uma ruptura democrática, afastou a presidenta sem crime de responsabilidade e isso foi aceito, né? Quer dizer, os meios de comunicação de massa deram um apoio enorme a esses golpistas. Apesar das revelações posteriores de como o golpe foi desenhado, as figuras continuam mandando na República. Eduardo Cunha, que é o corrupto mor, presidiu a Câmara dos Deputados e acatou um processo de impeachment, né? E a gente se pergunta como foi possível isso, como é possível um ladrão como Eduardo Cunha, alguém denunciado com um corpo probatório consistente pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público da Suíça, como é possível esse homem ter presidido a Câmara dos Deputados e não só no exercício da presidência, não só ter presidido a Câmara, mas no exercício da presidência ter acatado um processo de impeachment sustentado por um parecer técnico que é uma fraude, né? Porque o parecer da Janaína Pascoal, da professora Janaína Pascoal, que se comporta como uma psicótica publicamente, e do Miguel Reale Júnior, não é um parecer técnico frágil, né, que já foi provado por peritos do Senado e pelo próprio Ministério Público Federal, que não aponta para crime de responsabilidade. Um parecer que custou mais de 40 mil ao PSDB, o partido de oposição ao PT. Então, como é que essa cena toda foi possível? Graças a um avanço do conservadorismo no Brasil e um conservadorismo que não está só na figura caricata que você citou. Se a gente pegar a cidade de Fortaleza e observar quem é que está liderando as pesquisas aqui para a Prefeitura de Fortaleza, a gente vê que a expressão desse conservadorismo, desse reacionarismo, ela encontra outras figuras, né? Quer dizer, ela tem outros protagonistas que não é essa caricatura que você citou. Esse conservadorismo, é lamentável que ele esteja avançando, porque ele destrói o mundo de justiça, ou um mundo que estava caminhando para ser um mundo de justiça. Ele aprofunda as desigualdades. Não por acaso, nunca houve tanta concentração da riqueza na mão dos poucos ricos como agora, né? É um conservadorismo que se expressa na gentrificação das cidades. As cidades passam a ser cidades de negócios, não cidades de pessoas. E aí, em nome dos negócios da cidade, em nome da especulação imobiliária, em nome das grandes corporações comerciais, justifica-se remover populações inteiras das cidades para os lugares mais distantes, usar as polícias contra as pessoas. Num ambiente desse em que o conservadorismo vai se tornando hegemonia e o reacionarismo, os estudantes vão perdendo espaço de atuação e aí estudantes ocupam escola em nome de educação de qualidade e são retirados das escolas com a força policial, né? Passa-se a tratar professores e estudantes com força policial. É um momento em que também aí, entre os próprios professores, a gente vê contradições emergindo, como professores se colocando contra uma educação libertária. A gente vê vozes estúpidas sendo ouvidas pelos meios de comunicação social. Então, como é que a imprensa que sempre priorizou, por mais que ela tenha lado, por mais que ela pertença às famílias mais ricas, a imprensa sempre priorizou uma postura de honestidade intelectual e agora a imprensa coloca no mesmo nível do debate, talvez seguindo o caminho das redes sociais, a pessoa que ataca Paulo Freire, que diz que Paulo Freire é um doutrinador do PT, certo? E como é que essa pessoa tem espaço? Essa pessoa é uma pessoa estúpida. Afirmar isso do Paulo Freire é uma tremenda estupidez, é uma injustiça com um dos intelectuais mais respeitados do país, no mundo. Paulo Freire é anterior à fundação do PT, como é que ele pode estar a serviço da doutrinação do PT? Então é
isso tudo me assusta, porque a gente já sabe, a gente sabe onde isso vai dar e onde isso pode dar. Nós nos habituamos a lidar com uma direita tradicional, digamos assim, que agora está incorporada em 2 partidos, que é o DEM, em 3 partidos, o Democratas, o PSDB e o PPS, certo? E setores do PSB também, são essa direita clássica. A questão é que essa direita clássica, para apear o PT do poder, ela flertou com a extrema-direita. E a extrema-direita não tem pudores. A extrema-direita é violenta, a extrema-direita é mentirosa, caluniadora. A extrema-direita apela para o jogo sujo, para a difamação, para a desumanização dos adversários. Então a esquerda ela está um pouco atônita, porque ela não quer e ela não deve usar as mesmas armas. Ela não pode cair no mesmo tipo de procedimento, de difamação, de calúnia. A esquerda tem um papel de puxar as pessoas para cima, de puxar o debate para cima, de qualificar o debate e não de cair nesse tudo ou nada, não de rebaixar o debate, que talvez seja o que a extrema-direita queira, né? E a extrema-direita conseguiu rebaixar a direita. Então toda a direita foi rebaixada pelo próprio flerte que ela fez com a extrema-direita. É um momento de desvantagem para a esquerda. A esquerda está em desvantagem porque o principal partido de esquerda da América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores, um partido de massa, de fato sujou as mãos ao se envolver em esquemas de corrupção. Isso é inegável, que petistas, né, e sobretudo petistas da cúpula petista, se envolveram em esquemas de corrupção, lançaram mão dos procedimentos que a direita sempre lançou, participou de uma corrupção sistêmica que gangrena as instituições públicas há muito tempo no Brasil, antes do processo de redemocratização.